Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli e nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos onde nós estamos lendo a parte da emancipação da alma do Livro dos Espíritos e eu leio as perguntas que Kardec fez aos espíritos e respondo a partir da minha ótica, a partir das vivências práticas, né? E aí nós podemos fazer uma comparação entre teoria e prática. Eu aqui e vocês aí. Então, nós paramos na questão 438, nós lemos, e hoje nós vamos ler a questão 439, que é da parte do êxtase. Eu não vou mostrar a capa do livro, porque o livro é verde, e eu estou usando fundo verde aqui, então não vai dar certo. Questão 439, parte do êxtase. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Bom, o sonambulismo aqui, Kardec está perguntando sobre os sonhos normais, né? Você dorme, você sai do seu corpo físico, vai para um lugar, vai para outro, vai até para cidades extrafísicas, faz um monte de coisa, mas é um sono normal. Você está fora do corpo, mas você não está lúcido. O êxtase seria algo refinado, algo mais profundo, que seria essa questão da lucidez, da projeção astral com alta lucidez, onde você consegue fazer as coisas, você está no comando de tudo. Então vamos ver aqui o que os espíritos responderam. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Ou seja, você está fora do corpo em um estado sonambúlico, normal e não lúcido, então você vai fazer muitas coisas. Você até pode conversar com espíritos e tal, mas não é algo muito profundo, porque você não está lúcido, você não está controlando todas as coisas. Você vai ter uma experiência mais profunda aqui e ali, mas não com você sendo realmente o ator, né? Então agora nós vamos para a questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Eu acho que tanto o espírito dos estáticos, ou seja, os espíritos em projeção astral lúcida, quanto os em estados sonambúlicos, porque assim, você está fora do seu corpo físico, você dormiu, você saiu do seu corpo físico, então você foi para cidades extrafísicas, você pode ficar na sua casa, você pode ir para vários locais. Mas aqui eles estão colocando, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, tanto os em projeção astral lúcida, né, com alta lucidez, ou então você numa projeção aí sem lucidez. Simplesmente vai acordar e vai, poxa, eu tive uma cidade espiritual. A questão é que se você estiver em uma projeção astral lúcida, em uma cidade espiritual, né, em outros níveis de vibração, você vai poder aproveitar mais, porque você tem consciência de que você está lá. E essa questão de você ter consciência, de você ter controle, isso é muito importante para que você possa explorar o local. Vamos ver o que os espíritos respondem. Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Tem locais que são mais sutis e que para você estar lá, para você chegar até lá, você também tem que estar numa vibração ali de ressonância. Senão a gente não consegue. Por isso que é importante nós estarmos sempre trabalhando o nosso íntimo aqui, fazendo reforma íntima, a fim de melhorarmos para podermos cada vez mais ascender, flutuar para atmosferas mais sutis, para mundos mais sutis, para podermos aprender em outros níveis. Então, é isso. Bate certinho, né? É legal isso, porque a experiência, a prática, aliada aos estudos, ela tem grande potencial. Você enriquece, né? Uma coisa ajuda a outra. Vamos lá, questão 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Eu acho que quando você está fora do seu corpo físico lúcido, que você tem vontade de ficar lá, ou seja, você está lúcido fora do seu corpo físico em uma cidade espiritual, você pode querer ficar lá e não voltar mais. A questão é mais profunda que isso, porque os fios que emendam, os fios que estão todos ali no corpo espiritual, os fios que ligam o corpo físico e o corpo espiritual, eles não é só você cortar, não é só você ficar lá e pronto. Né? Você fica lá, sua alma está no plano espiritual e seu corpo aqui
pode perecer porque você ficou lá há muito tempo. Não é bem assim. Existem mecanismos de proteção. Tanto é que às vezes a gente está fora do corpo, você tem um deslize ali e você volta rapidamente, né? Existem as energias que ligam o corpo físico e o corpo espiritual, que aí quando elas são esticadas parece o cordão de prata. Então não é tão simples assim. Eu acredito, assim, isso já seria uma opinião pessoal, de que você poderia sim vir a acontecer de você ficar num local e de alguma forma você ficar preso lá e alguma coisa acontecer por sua vontade. Mas eu acredito também que os mentores dificilmente deixariam alguma coisa assim acontecer. Dificilmente. Essa eu coloco sobre parênteses, essa questão de você querer ficar num local e ficar lá. Isso é uma questão, uma ideia que me vem à mente de que talvez seria possível, por exemplo, você tem 0,1% disso acontecer, de você, por sua vontade, ficar num plano espiritual e não voltar. Mas eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam, mas que haveria essa possibilidade. Só que aí talvez teria que ser assistido pelos mentores, eu não sei. Vamos ver o que os espíritos falam. Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor que a sua vida presente, esforça-se para desatar os laços que o prendem à terra. Pois é, aqui eles colocam assim, o espírito ele pode perceber que, caramba, essa vida aqui não tá dando, eu quero ir para outra vida. E aí, nesse momento, ele pode começar um processo de doença no corpo físico através de, doenças psicossomáticas mesmo. A mente criando doenças no corpo para que você se desvencilhe do corpo físico. Então, tem essas questões também. Eu acho que essa questão ela vai ser explorada mais na frente. E aí a gente pode conversar melhor sobre isso. Vamos à questão 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Aquilo lá que eu estava falando. Vamos ler direto. Porque eu acho que uma coisa complementa a outra aqui. Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a esse mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta Terra. Olha que profundo. Porque nós estamos aqui no planeta e vamos reencarnar. Vamos reencarnar aqui, ou talvez em outros planetas relacionado, parecido com a Terra, em termos de vibração, que seria um pouco denso relacionado às pessoas. A melhor maneira de você sair disso aqui é você melhorando. É você melhorando o seu egoísmo, erradicando o egoísmo, trabalhando o medo, trabalhando essa questão da posse, trabalhando esses 7 pecados capitais e tantas coisas que podemos melhorar na nossa personalidade. Melhorar tudo isso faz com que você se distancie cada vez mais do planeta, da crosta, de estar com as pessoas mais densas, no sentido quase que de umbral, sabe? É melhorar a si mesmo que nós vamos ascendendo e deixando de precisar, não precisa mais reencarnar. A questão também de reencarnar tem outros fatores. Você pode vir aqui apenas para poder fazer assistência, você pode estar vindo aqui em missão, tudo mais. Mas assim, você quebrando esse ciclo, você aprendendo muita coisa, melhorando as suas coisas internas, fazendo reforma íntima, pode chegar a um ponto de você não precisar mais vir para a Terra. Você só precisa vir se for a missão. Então é isso que eles estão falando aqui. Que pode o espírito ficar lá? Pode, ele pode até morrer, segundo o livro dos espíritos. Só que os mentores, eles estão ali, eles estão fazendo assistência, eles estão assistindo você para que isso não aconteça. Aqui eles estão falando de um caso de desequilíbrio, né? Nós que fazemos projeção astral, nós precisamos se preocupar muito com isso, porque realmente o que eu falei de 0,001% é só uma coisa da minha imaginação. Não é nem que isso existe de verdade, é algo que eu penso, que eu estou expondo aqui com vocês. Mas a maioria dos projetores, ou todos os projetores que você vai ver na internet, que nós lemos nos livros, qualquer coisinha que acontece, você volta para o corpo físico. Sabe, aconteceu alguma coisa lá que você desequilibrou, você volta para o corpo físico. Às vezes não aconteceu nada lá, mas o corpo físico te puxa porque ele está nos processos íntimos, biológicos de acordar. Aí ele puxa você. Então, assim, a coisa é muito mais complexa do que parece. Vamos à questão 443. Pretendendo
que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produtos de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrenos impressionam, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? Nem tudo que o projetor vê é real. Isso é verdade, porque às vezes a gente está fora do corpo físico, lúcido, no seu próprio quarto, no nosso próprio quarto, e você acha que você está em outro lugar, você acha que você está, por exemplo, numa floresta, ou então você acha que você está numa cidade extrafísica, mas na verdade você está no seu quarto. São plasmagens. A nossa mente ela tem o poder de lidar com os legos. Os legos que estão aí permeando toda a matéria, toda a antimatéria, tudo que é do plano espiritual, dessa energia mais sutil. Os legos representam os pontinhos que são essa matéria fina, sutil, que a mente consegue moldar, ela consegue plasmar, consegue modificar. Então, fora do corpo físico, isso é muito mais fácil, né? Aqui no físico não é tão fácil assim, precisa de muita energia para as coisas acontecerem. Mas no astral, a coisa é mais sutil, sua mente movimenta tudo. Então, você pode plasmar coisas, você pode, por exemplo, estar no seu quarto, só que você está pensando em uma TV grande, em comprar uma TV grande, e aparece no seu quarto uma TV de 60 polegadas. Né? Você tem uma TV de 15 e apareceu uma TV de 60 no seu quarto, você não sabe de onde ela veio. Sua mente plasmou. Então pode sim, a gente pode ter vários devaneios, várias ilusões fora do corpo físico, mesmo estando lúcido. E tem que tomar cuidado com isso. Então vamos lá, vamos ver o que os espíritos respondem aqui. O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideais que lhe acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que ele pode errar. Então, assim, tudo depende do que você está envolto, da sua mente, do seu equilíbrio emocional. Né? As religiões que prendem, não estou dizendo que a religião é ruim, mas as que prendem, quando você se sente presa a ela, preso aos dogmas, né, a verdades absolutas, aí você tem um problema e isso tudo pode te limitar, são crenças limitantes. Isso é importante nós não termos. Vamos aqui à questão 444 agora. Que essa eu vou parar na questão 444, porque a nossa média de tempo dos vídeos é de 15 minutos. Aí o próximo também, 15 minutos, e nós vamos lendo. Questão 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O projetor lúcido fora do corpo físico, que fala para você assim, olha, eu saí do meu corpo, eu conversei com sua mãe, ela me disse isso, isso, isso. Você pode confiar nele? Pode confiar? Não é bem assim. Você tem que ter suas próprias experiências para que você tenha um amadurecimento, para que você dê ou não crédito para alguém. Afinal, acreditar é dar crédito a. Acontece que fora do corpo físico muita coisa pode acontecer, como falamos na questão anterior, e isso pode ter muita influência de espíritos, pode ter muita influência das suas plasmagens. Então o espírito pode se passar pela mãe do rapaz e para conversar com você, para passar informações erradas pro rapaz e no final das contas o cara tem uma depressão aí porque a mãe dele falou não sei o quê. Então não é bem assim, a gente não deve ter como verdade absoluta o que um projetor fala, o que um médium fala, o que ninguém fala, sabe? O que as pessoas falam nós não podemos ter como verdade absoluta, nós temos que ter as nossas próprias experiências para podermos entender o panorama e assim construir a nossa própria narrativa, né? E apenas usar a narrativa dos outros como um embasamento, como mais um ponto positivo ou negativo que você possa aí dissertar internamente sobre isso. Vamos ver o que os espíritos estão falando. Eles falaram assim: o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação e para fasciná-lo. Foi aquilo que conversamos aqui. Os espíritos
eles podem fazer bastante maldade conosco, eles podem brincar, alguns são mais complexos, como os magos negros. Então, assim, nós temos que ter muito pé no chão, né? Mantermos a calma, estudarmos, termos nossas próprias experiências e assim aprender conosco, aprender com o externo e fazer disso tudo escada para a evolução. Então foi isso, eu agradeço que vocês tenham ficado até aqui e foi isso. Até o próximo vídeo, pessoal.